Bom, gente, vamos começar para não ficar muito tarde, né? Que já são 9 horas. Hoje a gente começou um pouco mais tarde, mas amém por isso. Que bom que vocês estão aqui. Eu já falei isso uma vez, eu falo novamente. Eu sinto falta. E hoje tá especial, porque eu posso vê-los, né? Eu só não tô vendo o Lazy. Mas já ouvi a voz dela aqui e já mata um pouco a saudade. Lá no canal do YouTube a gente não consegue ouvir as vozes, né? Nem ver os rostinhos. Tá, não tá, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Estão ouvindo direitinho? E aqui pelo Google Meet fica melhor, porque a gente consegue se ver e se falar, né? Aí depois, quem quiser falar um pouquinho, complementar o assunto de hoje, tá certo? Vamos orar, tá bom? Por essa reunião, graças ao Senhor. Amém? Zane, você pode orar? Alô? Deixa eu ver aqui, gente. Eu não tô ouvindo tua voz, não. Eu tô ouvindo a música, mas tua voz eu não tô ouvindo. Agora. Nem eu. E agora? Vocês estão ouvindo? E agora estão ouvindo? Não. Peraí. Aqui. Enfiei, Ju. E agora vocês estão ouvindo? Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo, gente? Poxa, como é que ouve o microfone e não ouve a voz? Gente, é uma coisa, viu? Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo, gente? Tava ouvindo no início, agora não tá mais, ó. Gente, vocês estão ouvindo? Agora estamos. Estão ouvindo aí direitinho? Agora tô. Ah, graças a Deus. Eu já tava aqui clamando ao mestre. Eu tava dizendo, Senhor, Deus querido, vem com teus anjos, porque toda quinta-feira tem um problema. Mas enfim, que bom ouvir a voz de vocês. Graças a Deus conseguimos resolver. Enfim, vamos começar. E à medida que o pessoal for chegando aí, eu vou permitindo aqui para entrar, tá bom? Saudade de vocês, é bom ver os rostos de vocês. Aqui é bem melhor, né? Assim, do que lá no canal. Mas de qualquer jeito eu também tô gravando. Então dá pra gente, quem quiser ver no canal mais tarde, aí pode ver também. Lene, sua linda, como vai? Tudo em paz. Graças a Deus, que bom que você tá aqui, que bom que você veio, tá bom? Zane, querida, você pode orar pra gente iniciar, por favor? Posso. Vamos lá. Amém. Senhor, nós queremos, Pai, te louvar. Nós queremos, Amém, Senhor, te engrandecer. Amém, Jesus. Nós queremos, Senhor, te glorificar, Pai, por mais esse momento, Senhor, na tua presença. Queremos, Senhor, exaltar o teu nome, Pai, por mais um dia abençoado. Amém, que Jesus. o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Amém, Obrigado, Senhor. Espírito Santo, pela tua presença. Senhor, Obrigado, Pai, pela tua presença. Senhor, porque não te vimos, Senhor, com os nossos olhos carnais. É verdade, Senhor, mas podemos Senhor. te contemplar, Senhor, com os nossos olhos espirituais. É verdade, Podemos Senhor. sentir, Senhor, a tua presença conosco. Senhor, nesta hora, Deus, eu coloco, Pai, esta live diante da tua presença. Senhor, eu coloco a vida, Senhor, de Michele diante Amém, do teu Jesus. altar. Nós sabemos, ó Deus, que tudo que ela vai trazer, Senhor, para a nossa alma, para os nossos Amém, corações Jesus. nessa noite. Nós sabemos, Senhor, que nada vem dela, mas que tudo vem do teu Espírito Santo. Nós sabemos, ó Deus, que o teu Espírito Santo tem Amém, conduzido Jesus. os lábios dela, tem conduzido o coração, tem É conduzido a verdade, mente. Senhor. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, abre, Senhor, mais a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa visão, Senhor, espiritual Amém, nessa Jesus. noite. Senhor, não somente para entendermos, Senhor, a tua palavra,
mas para que possamos, Senhor, também colocar em prática. Em nome do Senhor Amém, Jesus, Pai, Jesus. nós também anulamos e repreendemos toda e qualquer ação do inimigo nessa noite, Senhor, contra a tua palavra. Nós determinamos agora a falência do inimigo. Nós repreendemos e lançamos por terra, em nome do Senhor Jesus, toda seta, toda corrente do inferno, seja agora destruída em nome do Senhor Jesus. Amém, Guarda guarda o nosso coração, Deus, guarda os nossos ouvidos, Senhor. Deus, que somente a tua voz tenha livre acesso aos nossos ouvidos, que somente a tua voz tenha livre acesso aos nossos corações. Senhor, guarda, Pai, a nossa família e os nossos familiares. Em nome de Jesus. Deus, enquanto estamos aqui aprendendo contigo, Deus, que os teus anjos também estejam acampados ao redor, Senhor, da nossa família e dos nossos familiares. Senhor, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a vida, Senhor, da nossa família e dos nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Neide, sua linda, a paz, que bom tê-la aqui conosco. Deixa eu ouvir sua voz. Paz, Senhor, minha linda. Ah, que bom tê-la aqui. Gente, eu fico... Olha, vocês podem até achar que isso é demagogia. Mas não é. Eu amo muito quando eu tô aqui com vocês. Eu vibro por cada uma de vocês que entra. Eu fico ansiosa, assim, ó. Eu digo, ai, Senhor, descansa na ansiedade, em nome de Jesus. Por cada irmã que entra, eu fico sentindo falta de cada uma de vocês. Vocês são muito importantes para mim, todas as quintas-feiras. Eu oro pela vida de vocês. Viu? Deixa eu tirar aqui o microfone de Neide. Neide, sua linda, tira aqui. Aqui. Deixa a desativação. Pronto. Eu oro pela vida de vocês. Amém? Gente, olha só, o Senhor essa semana colocou algo no meu coração. Toda vez que eu vou pregar na quinta-feira, né? Quando eu termino logo o culto na quinta-feira, logo na sexta-feira, no sábado, eu começo a me recolher ao Senhor e prestar mais atenção ao que o Senhor quer falar comigo, porque eu entendo que todas as vezes que eu venho aqui falar com você, o Senhor me trata primeiro. O Senhor quer dizer algo a mim. O Senhor confronta alguma coisa em minha personalidade, em meu jeito de agir, de falar, de me comportar. E eu entendo que a palavra de Deus, ela não vem para ser apenas um bálsamo em nossa vida. Ela não vem apenas para ser não é simplesmente um livro de autoajuda, mas ela vem como confronto imediato e direto à nossa natureza, que é pecaminosa, né? Nós já nascemos pertencendo ao inimigo, nós temos essa natureza. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, já ensinei isso aqui, automaticamente o inimigo ele perde domínio sobre as nossas vidas, mas a influência dele no mundo permanece. E é isso que nos diferencia justamente daquelas pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, ele nos salva automaticamente e nós nos tornamos separados de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus e nós temos direito à sua herança de salvação. Mas nós devemos ter o entendimento e o discernimento e a responsabilidade de ser filha de Deus. E aí, com tudo isso, essa questão de responsabilidade de ser filha de Deus não é apenas o bônus, mas tem também o ônus, né? De ser filha de Deus. Eu venho me questionando por que ser filha de Deus e para que ser filha de Deus. Qual o propósito de ser filha de Deus? Ah, é só para eu não ir para o inferno? Não. Existe algo mais quanto a isso.
E aí o Senhor colocou em meu coração essa questão de conceito de reino, né? O que é o reino? Então, quando a gente ora o Pai Nosso, tem o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aí eu digo assim, Senhor, o que é o reino? E quando a gente vai lá a Bíblia, ela fala em muitos livros sobre o reino, em Marcos, em Lucas. Mas eu verifiquei que no livro de Mateus é o livro que mais ele se refere a reino. Em algumas versões, na minha Bíblia, a minha versão é uma versão atualizada, o livro de Mateus fala sempre reino de Deus. Mas se você pegar uma Bíblia com a versão mais antiga, você vai ver que Mateus em nenhum momento fala reino de Deus, ele fala reino dos céus. E apenas Lucas e Marcos se referem a isso. Por quê? Porque no tempo que Mateus escreveu esse livro, Mateus estava se referindo ao povo judeu. E ao povo judeu até hoje, se você fizer uma pesquisa, o povo judeu, ele tem muita reverência ao nome Deus. E eles não repetem esse nome sem necessidade, como a gente faz. Misericórdia, Deus! Sangue de Cristo tem poder! Oh, glória a Deus! Que a gente fala isso todos os momentos, né? Toda hora que a gente acorda, a gente fala isso. E eu não digo a gente, eu me incluo, porque eu sou assim também. E o judeu não é assim. Então, se você chegar perto de um judeu e ficar falando o nome de Deus assim, ele vai na mesma hora chamar você de herege. Ele vai logo lhe denunciar. E Mateus, ele se referia nesse tempo ao povo judeu. Então, ele fala na Bíblia dele, ó, ele fala no capítulo muito referente ao reino do céu. Mas que isso não significa que esteja diferente do reino de Deus, como em Lucas e Marcos que se refere. Então, se a gente for lá em Marcos 1,15, acompanhe comigo, eu estou em Mateus. Deixa eu abrir aqui em Marcos rapidinho. Mais para cá. Marcos 1,15. É porque eu marquei a Bíblia em vários lugares aqui para a gente ler hoje. Marcos 1,15. Eu vou ler o 14 mais em cima, só para a gente acompanhar. Mais tarde, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, a fim de pregar as boas novas de Deus. E finalmente chegou o tempo, anunciava-lhe ele. O reino de Deus está próximo. A gente parte do pressuposto que quando Jesus, aqui fala que Jesus foi a Galileia, o próprio Jesus anunciou as boas obras de Deus, a gente parte por um pressuposto que ele fala sobre um lugar, né? Muitas pessoas, eu vejo muitos pregadores, muita gente falar sobre o reino de Deus como um lugar, e muitas vezes como o próprio céu. Mas o reino, ele é o reino de Deus. E você percebe que em Mateus ele fala o reino do céu. Não é o reino no céu. Então entenda que o reino está aqui, mas ele é do céu. O reino é de Deus, mas ele está aqui e não no céu. E a interpretação que a gente faz, gente, se a gente porque existem muitos versículos falando sobre isso, e não dá tempo aqui a live a gente fazer um estudo mais aprofundado, teria que ser um outro dia. Você percebe tanto no livro de Lucas como no livro de Marcos, todas as vezes que o Senhor Jesus ele se refere ao reino de Deus, ele fala sobre questões também emocionais. Então, arrependam-se. Aqui no caso, ó, como ele fala aqui a gente acabou de ler aqui em Marcos, ele fala sobre endireitem-se, arrependam-se, pois o tempo está chegando, pois o reino de Deus está chegando. Ele fala sobre arrependimento. Então, ele fala sobre endireitar-nos, né? Endireitar as nossas veredas. Então, a gente parte do pressuposto que quando Jesus se refere nesse texto aqui, nesse início de texto de Mateus, ele não está se referindo estritamente a um lugar, mas um estilo de vida. Ele está se referindo a nós mesmos. Então você percebe que se você fazer um estudo bem doutrinário, bem teológico do reino de Deus, tudo começou em Gênesis.
Quando o Senhor, quando a Bíblia relata em Gênesis o paraíso, o Éden, você vai perceber que o Éden era dominado no início por quem? Quem dominava o Éden? O Espírito de Deus. Lá em Gênesis fala que Deus passeava pelo Éden. Então o homem não dominava o Éden. O Éden era dominado pelo próprio Deus. Nesse momento aí, onde Gênesis fala, você percebe que o céu e a terra, eles são um só lugar. Então, o objetivo de Deus, você percebe que hoje, o objetivo de Deus é que ele habite entre nós, porque tudo começou quando Deus habitava na terra. E se você for mais para frente, em Gênesis 3, você vai perceber que quando acontece o pecado, então Deus passa a não enxergar mais Adão e Eva por conta do pecado. E eles são expulsos do paraíso. Quando eles são expulsos do paraíso, nesse momento, o céu e a terra, eles se desconectam. O espiritual e o físico passam a ser duas dimensões. Então, você percebe que o tempo todo, quando Deus se refere a Abraão, quando Deus se refere a Moisés, ou quando Jesus, após a vinda de Jesus, quando ele se refere a reino, ele se refere a um ambiente espiritual. Ele se refere a um ambiente espiritual direcionado ao ser humano. Aí você fala assim, pô, Michele, então você quer me dizer que quando a gente morrer, a gente não vai pro céu? Vai, a gente vai pro céu. Mas o reino já está aqui. Porque se você for lá mais pra frente, em Lucas 17, vai falar assim, os profetas perguntam, Senhor, como é o reino de Deus, né? Onde está o reino dos céus, ou o reino de Deus? E ele fala, o reino de Deus não são coisas, não está ali, nem está aqui, mas o reino de Deus está entre nós. Quando ele quer dizer que o reino de Deus está entre nós, queridos, é porque ele está falando sobre relacionamento. Ele está falando sobre o ser humano. E a gente pergunta assim, bom, Michele, então, o reino de Deus, ele existe dois ambientes e ele é futuro e presente? Não, eles são a mesma coisa. O reino de Deus, quando o Senhor se refere ao reino de Deus, ele quer dizer ao presente e ao futuro, e ele está se referindo, sim, ao céu, ao mundo espiritual e à terra. É algo, um mistério de Deus. Eu percebi isso porque eu fui estudar querendo verdadeiramente um conceito. Eu queria um conceito sobre reino de Deus e eu não achava esse conceito. E aí, quando eu fui buscar alguns teólogos, eu vi que o melhor que mais se encaixa nisso é Douglas Gonçalves. Ele fala que o reino de Deus, ele pode ser um reino futuro e presente ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando o Senhor diz, o reino está chegando, preparem-se, endireitem-se, consertem-se que o reino está chegando, ele está falando de um rei que está lá na frente. Mas quando Deus trouxe Jesus à vida, ele pegou esse rei do futuro e nos presenteou com esse rei agora. Então a gente vive um reino que ainda não chegou, mas que a gente vive um reino que ainda não veio, um rei que ainda não voltou, mas a gente vive um reino que a gente pode sentir e pode se tornar parte dele. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? É um pouco mais complicado, mas eu espero sinceramente que vocês entendam esse conceito de reino, porque é muito importante para a gente criar a nossa identidade nesse reino. E não buscar algo errôneo, e nem estar falando algo, nem imaginando algo que não existe. Por quê? Porque nós já estamos vivendo no reino. Eu vou fazer aqui uma comparação, é como se nós estivéssemos no tempo antigo dos cavaleiros e existisse um rei. E esse rei foi tirado do poder e subiu um déspota, subiu um rei falso. Quem é esse rei falso? Satanás, que nesse momento está reinando sobre a terra. Mas o povo sabe quem é o seu verdadeiro rei. O povo sabe
quem é que domina aquela região, mas temporariamente existe alguém no poder. E eles estão esperando o seu verdadeiro rei retornar. E quem é esse povo que está esperando o seu rei retornar? Eu e você. Porque nós entendemos quem é o nosso verdadeiro rei. E como é que nós vivemos neste reino? Que nós já identificamos que esse reino está entre nós. Quando Deus enviou o seu filho, ele fez algo muito surpreendente. Eu entendia que o reino significava governo. Não, está errado. O reino não significa governo. Na verdade, o reino, ele tem a ver com o reinado do Senhor que ainda vai chegar. O reino, ele está em nós, Zane. Foi Zane que perguntou, não foi? Neide. Foi Lene que perguntou. O reino... Foi Neide. Neide. Ah, foi Neide. O reino, ele tem a ver conosco. Então, eu não sei se você lembra quando eu preguei na semana passada, que eu falei assim, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Que o mesmo reino que tem em mim, tem Zane, tem Lene, tem Neide, tem Leisiane. Como eu serei sal da terra se eu deposito sementes ruins no reino que está em Zane? Se o mesmo reino que ela acredita, o qual ela habita, o qual ela congrega, é o mesmo reino, o qual também estou inserida. Entende? Amém, gente? Amém. Entenderam? Que o reino, nós já estamos vivendo no reino. Quando o Senhor Jesus, quando Deus pegou o seu filho, ele destituiu o seu filho, ele tirou o rei do futuro de lá. Porque Deus já sabia o que ia acontecer. Ele tirou o seu filho, trouxe como humano para cá, para viver aqui, porque ele queria que nós entendêssemos como habitar nesse reino. Entre nós. Porque ele já sabia que aquele reino estava sendo habitado, estava sendo governado por quem? Por Satanás. Então ele precisava nos ensinar de corpo a corpo como depender desse reino, como estar contido nesse reino. Não como um lugar, mas eu falo com olhos espirituais. Muitas vezes as pessoas se referem ao reino como um lugar. Ah, um lugar. Realmente existe um lugar separado para nós. Existe, mas esse lugar, quem sabe, é você. Existe um lugar o qual você ouve a Deus. Existe um lugar o qual você é dependente do Senhor. Existe um lugar o qual só você e Deus sabem onde conversar. Existe esse lugar. Existe um lugar onde você está em águas profundas. Existe um lugar o qual você chora. Existe um lugar o qual Deus conhece o seu coração mais do que todos os outros lugares. Existe um lugar e esse lugar é o reino. Amém? Ô, Michele. Pode falar. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, no caso, o reino, quer dizer, veio o reino de Deus, quer dizer, veio a presença de Deus. Sim. Isso, né? Veio a presença de Deus. E nesse reino que nós vivemos, aí vem as coisas de Deus, milagres, dons. É isso mais ou menos a presença? Tudo isso já faz parte do reino de Deus. Então, muitas vezes as pessoas, Anne, ficam esperando, eu tô esperando ir pro reino, eu tô esperando chegar no reino, porque lá no reino eu vou me consertar. Mas elas não entendem que o reino já é aqui. O que a gente tá esperando simplesmente é o nosso rei retornar para nos buscar. Então, existe uma parábola, né? A parábola não, né? Uma história que conta que o Senhor, ele expulsa um demônio. Expulsa demônios de uma pessoa. E os fariseus diz que Jesus está expulsando esses demônios em nome do Beelzebul. Conhece essa passagem? Da Bíblia? Eu até anotei ela aqui. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Mateus 12. Mateus 12, eu anotei ela aqui. Lá em Mateus 12. E ele fala... Como eu estarei expulsando do Beelzebul, no reino do Beelzebul?
Tem lógica? Uma casa dividida, ele fala lá no versículo, uma casa dividida não cresce. Um reino dividido não tem poder. Então não tem lógica que se ele fosse amando de Belzebu, por que ele estaria expulsando um demônio do Belzebu? Ou seja, ele está perguntando, sim, queridos, eu estou contra o seu próprio rei, o Belzebu? Não, eu sou o rei. Eu expulso em nome do Senhor, porque o reino está chegando. Quando ele se refere o reino está chegando, é porque o rei, o Deus, está voltando. Entenderam? Então, todas as vezes agora que vocês se referirem a reino, vocês vão entender que vocês já estão contidas no reino. E que a semeadura do reino depende das suas atitudes. A semente do reino é o seu respirar, é o seu falar, é o seu caminhar, é a sua mansidão, é a sua temperança, é o domínio próprio. Isso é a semeadura do reino. E quanto o seu rei não voltar. Será o processo de libertação da carne para o espírito? Sim, É isso? mais ou menos isso, Lene. Porque quando você aceita o Senhor Jesus como Salvador, você é liberto. Você se torna liberta do poder do inimigo. O inimigo não tem mais domínio sobre a sua vida. Ele tem influência sobre a sua carne. Mas a Bíblia diz que aqueles que nascem da carne vivem na carne. E aqueles que nascem no Espírito vivem no Espírito. Por isso que o Senhor Jesus fala para Nicodemos que para alcançar o reino de Deus, ó de novo, para alcançar o reino de Deus, ele tem que nascer de novo. Por isso que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, ele fala que nós estamos salvos pela graça. E essa graça não vem pelas obras, vem um dom de Deus. Então isso a gente nunca perde, é a nossa herança, está contrito em nós. Você pode até andar em alguns caminhos tortuosos, eu estava explicando a minha sobrinha. Você pode até destrilhar ali. O reino é o trilho, nós somos o trem. A bagagem, a palavra de Deus é o vagão. Você pode até sair do trilho, mas a bagagem vai sempre lhe trazer. Encha o seu trem. Encha o seu trem que ele não vai ficar vazio. Ele não vai destrilhar. Porque o reino está em você. Jesus era o próprio reino. Por isso que ele vivia sempre em espírito. Amém? Amém. Entenderam? Tem uma Douglas Gonçalves, ele falou uma história muito interessante, que eu anotei aqui para passar para vocês. Ele diz que é mais ou menos assim, existia um grande soldado, um soldado muito valente, e ele dentro da casa dele, ele tinha muitas pessoas que viviam com ele, muitos tesouros, mas aí, de repente, veio um outro valente, um outro soldado mais valente do que ele, amarrou ele e levou todas aquelas pessoas e todos os seus pertences embora. Aí você vai dizer, quem amarrou ele foi Satanás. Não, é o contrário. O valente que tinha todas as pessoas e os seus tesouros já era Satanás, porque esse mundo já pertence a Satanás. E Deus é quem entrou na casa, maior do que ele, mais poderoso do que ele, entrou na casa dele, que é o mundo, nos arrebatou e nos levou embora. Entendem? E aí é que nós passamos a habitar em outra casa. Nós passamos a habitar em outro reino. Então, a Bíblia diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mais uma vez eu falo com vocês como habitar, como viver nesse reino sem ser sal da terra e luz do mundo. O que depositamos no coração das pessoas, o que fazemos pelas pessoas, o que geramos no coração das pessoas é quem faz a semeadura nesse reino que tanto o Senhor Jesus diz que devemos buscar.
Porque o Senhor fala tanto, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Se você for para o versículo mais acima, ele já delimita quais são estas coisas. Prosperidade, honra, poder, todas estas coisas que ele fala no versículo anterior é que vão ser nos acrescentadas. Mas quando ele fala buscai o reino de Deus, não é um lugar, não é uma promessa, não é, quando ele fala em buscar o reino de Deus, não é alcançar certos objetivos, mas quando ele fala buscar o reino de Deus, é buscar o seu caráter. Forge a sua imagem conforme a minha, e aí você alcançará. Lá em Mateus 5, né, fala, bem-aventurado os humildes de coração, estes já alcançaram o reino de Deus. Se você for em Mateus 5, lá, ele fala quem são os bem-aventurados que já alcançarão o reino de Deus. E em Bíblias mais antigas, gente, eu estava conversando isso com a minha sobrinha, no lugar de humildes tem pobres de espírito. Né? Felizes são os humildes, porque o reino dos céus é o reino dos céus, não é o reino que está no céu, é o reino lá do céu, aquele reino lá que a gente diz que não vai ter dor, que vai ter alegria, que eu digo até para os meus filhos que vai ter pipoca, doce, chiclete, chocolate o tempo todo, que vai comer o tempo todo, a hora que quiser. Eu falo isso para as crianças, o reino dos céus é que eles alcançarão. Jesus em nenhum momento está dizendo bem-aventurado aqueles que estão lá no céu e que não sentirão dor, porque são humildes. Não é isso que Deus está falando aqui. Ó, felizes são os que choram, porque serão consolados. Perceba que o reino já está aqui. É o reino que está lá, que veio em forma do Senhor Jesus, quando ele veio na forma humana, e nos ensinou a habitar nesse reino. Por isso que ele fala que o reino não está ali nem está aqui. O reino está entre nós. Esse é o checkmate. E as pessoas têm buscado coisas, têm buscado prosperidade, têm buscado, primeiro eu vou estudar, me tornar mestre, doutor, pós-doutor para fazer isso, primeiro eu vou casar, primeiro eu vou não sei o quê, primeiro eu vou buscar a palavra mais, sempre primeiro tem alguma coisa antes de buscar o reino de Deus. E não existe isso, queridos. Não existe isso. Devemos entender necessariamente e diretamente o que é reino de Deus. E assim a gente vai se tornar completo. Amém. Neste reino. Devemos entender e interpretar a Bíblia corretamente, não em vãos versículos soltos. Porque os versículos soltos da Bíblia continuam sendo soltos. A Bíblia, não é solta, ela é completa. E existe uma interpretação, apesar que o sobrenatural de Deus a gente nunca vai entender. É algo inquestionável, é algo induvidável, é algo que não se levanta a qualquer tipo de pergunta, porque tem coisas que só o Senhor explica. Né? A Bíblia fala que nunca entenderemos por completo a mente de Cristo, mas a Bíblia também fala que devemos nos transformar pela mente de Cristo. Porque o inimigo, ele tem acesso à nossa alma, ele tem acesso às nossas emoções, mas ele não tem acesso à nossa mente. E aí é que entra, Lene, o aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Enquanto você não o aceita, o quanto você não o atrai para a sua vida, a sua mente não é blindada por Deus. Você fica totalmente vulnerável às ações e à vontade do maligno. Essa semana me perguntaram, Michele, eu tenho um temor ao Senhor, eu leio a Bíblia, eu faço tudo, mas qual é a diferença de aceitar ou não aceitar aceitar ou não aceitar Jesus? E foi justamente o que eu falei com ela, quem vive da carne, quem nasce da carne, vive da carne, quem nasce no Espírito, vive no Espírito, e você só vive no Espírito quando você tem o Espírito dentro de você, e quando o Senhor Jesus, ele foi embora, que ele ressuscitou, e ele foi aos apóstolos, e quando ele foi ao céu, ele disse que iria embora, mas iria nos deixar o Consolador. Ele deixou o Consolador para todos? Não. Foi para todos? Não, foi só para aqueles que nele crê, de boca e de coração.
confessar de boca e de coração. É assim que fala lá em 1 Coríntios. Então, nós precisamos confessar todos os dias que seja, que o Senhor Jesus é o único Deus das nossas vidas e que a gente entenda perfeitamente o que é o reino de Deus aqui na terra. Na verdade, que a gente já vive esse reino, nós só estamos esperando o rei retornar para nos buscar. Estamos preparando a semeadura, estamos preparando a casa. Entende? Muitas vezes as pessoas falam assim, Senhor, prepara a nossa casa, prepara isso, prepara aquilo. E a gente não entende que o Senhor nos deixou como semeadores. Somos nós que semeamos. O Senhor é a água. Ele rega aquilo que a gente planta no reino dele. Amém? Amém. Vocês estão entendendo, gente? Perfeito aí? Perfeito. Então, assim, para encerrar aqui, qual é o propósito eterno de Deus? Eu entendo dessa forma. O propósito eterno de Deus é que Ele possa habitar entre nós. Começa em Gênesis, Deus andando no paraíso. Deus andava com Adão e Eva. O paraíso era dominado por Deus. Entendem? Adão, ele dominava sobre os animais, mas quem era o rei daquele lugar era quem? Deus. E hoje, Deus não é o rei da terra. Vai ser um dia, porque o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Mas lá em Apocalipse fala que a Nova Jerusalém, Deus um dia vai habitar por lá. Então, o início, Deus habitou entre nós. E o final também. Deus também vai habitar entre nós. Mas Ele precisa que os seus semeadores semeiem a sua palavra em seu reino. Amém, queridos? Amém. Essa palavra que eu quero deixar aqui hoje para vocês, tá certo? E que vocês possam entender como semear o reino de Deus na vida de vocês e principalmente na vida do próximo. Quando o Senhor fala assim, amai o próximo como a ti mesmo, é muito mais profundo esse versículo do que a gente pensa, porque não é simplesmente só, eu digo, aquele amor de irmão, de falar assim, oi, tudo bom, irmão, como vai? Tal. Mas quando o Senhor fala, amai o próximo como a ti mesmo, mais a fundo Deus está falando, ama o meu reino como aquele que está em você. Porque o reino que está em você também está em seu irmão. Como você vai odiar um irmão que pertence ao mesmo reino que você? O mesmo Espírito Santo, o mesmo Consolador que está em você, está lá em seu irmão. Aos seus olhos ele pode até não prestar, mas aos olhos de Deus, ele é tanto filho quanto você. Ele tem tanto direito à herança quanto você. Então, assim, não nos cabe levantar qualquer questionamento. Amém? Amém. Eu não estou falando aqui Foi direta. Eu não estou falando aqui de julgamento. Isso aí até é uma outra coisa que a gente tem que conversar sobre isso. Porque, mais uma vez, pessoas falam sobre versículos lá, não julgueis para não ser julgado, mas esquecem mais embaixo que o Senhor fala, não usar a mesma régua que julga os outros, você também será julgado, mas julgueis conforme a reta justiça. Até porque Paulo, quando ele se referiu às igrejas ao Coríntios, ele estava julgando a igreja. Ele questiona a igreja. Como vocês podem ir a outros juízes e não a vocês mesmos, que são filhos do próprio Deus vivo, para julgar uns aos outros? Então a gente deve prestar bastante atenção quando a gente interpreta versículos isolados na Bíblia para não interpretar erroneamente. Por isso que eu fui buscar o que era reino de Deus. Porque a gente tem muito... Eu pelo menos tinha essa confusão mental na minha mente. Eu pelo menos tinha
esse questionamento que era reino, como permanecer no reino, eu vou buscar o reino, buscar o reino de Deus, eu tenho que fazer isso para entrar ao reino de Deus, 7 chaves para abrir a porta do reino de Deus, não sei quantas pregações você já ouviu isso, jeitos para entrar no reino de Deus. O reino de Deus já está em você, querido. Só faça semear esse reino, porque senão no reino vai crescer o trigo, mas também vai crescer o joio. E no fim, o Senhor diz que saberemos quem é o joio e quem é o trigo. Então, não queira passar pela provação do Senhor. Não queira passar pelo julgamento do Senhor, porque o mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que é implacável. E é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que puniu o povo de Israel. É o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra. É o mesmo Deus de hoje. Então, se é o mesmo Deus de hoje, imutável, ele também continua sendo implacável. Eu não vou pagar para ver. Não por medo ao Senhor, mas porque eu entendo que eu vou perecer muito mais se eu não estiver semeando nesse reino. Eu entendo que não existe outro caminho. Eu entendo que a vida está ali. Eu entendo que o meu respirar está nas mãos do Senhor. Que a minha mente só é liberta se eu estiver dentro desse reino. Se eu pertencer, se eu semear esse reino. Quando eu falo pertencer a esse reino, é justamente o fato de declarar a minha aliança ao Senhor Jesus todos os dias da minha vida. Podemos muitas pessoas estão já contidos nesse reino, queridos, mas eles não têm uma boa semeadura. E toda má semeadura tem uma má colheita. E isso não é culpa do Senhor. São culpas nossas, plantadas por nós mesmos. Porque o povo de Israel pereceu, não foi culpa do Senhor, foi culpa deles. A responsabilidade foi deles. E a mesma coisa acontece conosco. Então, aprenda a semear no reino que já está em você. A água viva já corre em você, que é o Consolador. Amém? Amém. Vamos orar. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar. Amém. E Jesus te abençoe, viu? Eu recebi aqui. E cada dia que passa eu aprendo mais com você. Amém. É muito bom dividir com você esses aprendizados. Eu aprendo cada vez mais. Eu quero ouvir agora um pouquinho de vocês, né? Já chega de monólogo. Nas outras lives eu só falava. Agora eu quero ouvir, né, não, Ju? Quando você falou aí aquela passagem, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Aí você explicou um pouco, no caso, quer dizer, buscar primeiro a presença de Deus, né? A intimidade com Deus, as coisas de Deus, sim, né? Sim. É o reino. Isso, Zane. Perfeito, Zane. Perfeito. Porque quando Jesus estava aqui, o que foi que ele buscou o tempo todo? O que foi que Jesus buscou o tempo todo? O reino. O que era o reino? Era amar o próximo, era ajudar, era falar da palavra de Deus, era ser pobre de espírito, era ser humilde, porque o conceito de pobre de espírito hoje é um conceito errado, Zane. Em hebraico, pobre de espírito é aquele que é totalmente dependente do Espírito Santo. Ser pobre de espírito é justamente isso. Não é esse conceito que a gente tem errôneo hoje. Então, eu fui buscar isso em outras línguas. Deixa eu fechar aqui o microfone permanente. E aí é que a gente entra num grande engodo, porque a gente não busca verdadeiramente o que está escrito nas entrelinhas da Bíblia. A gente vai se levando por vãs filosofias, muitas vezes. Mas é perfeitamente isso aí que você falou. Buscar o reino de Deus é justamente ter intimidade. O reino de Deus é intimidade com o Senhor. O reino de Deus é nossa identidade em Cristo. E como eu mandei hoje no grupo familiar uma postagem, a gente tem tentado trazer a nossa personalidade para a personalidade de Cristo e não o contrário. Por quê? Porque a gente nós não queremos nos transformar. Nós não estamos dispostos a mudar.
Porque temos medo do julgamento, temos medo de quem vai nos apontar, temos medo de um filho que vai brigar, temos medo de uma tia que vai nos afastar, de um marido que vai nos julgar. Então, se está em conformidade com a Bíblia, não tenha medo de se posicionar e de buscar esse reino. Não tenha medo, porque Deus está contigo. Aqueles que são perseguidos por mim, aqueles que são maltratados por mim, este sim. Não é assim que a Bíblia fala? Este sim me encontrará. Este sim será salvo. Este sim estará no reino de Deus. Eu entendo dessa forma. Eu acredito também que Deus quer nos dizer isso. Porque o tempo todo o Senhor falou disso. O tempo todo o Senhor Jesus falou desse reino e falou dessa transformação. O tempo todo que Jesus esteve aqui. O tempo todo que Jesus esteve aqui, ele viveu em simplicidade, ele viveu em humildade, ele viveu pobre de espírito, em dependência de Deus. Quando fala pobre de espírito, eu não estou falando em nenhum momento de dinheiro aqui, mas eu estou falando de dependência. De humildade, né? Amém? Amém. Mais alguma coisa, gente, para acrescentar sobre a palavra? Lazy? Não, meu amor, tá perfeito. Eu entendi claramente e entender que nós somos dependentes totalmente de Deus. Isso mesmo. Amém. Acho que Lazy não está ouvindo. Amém? Então Amém. vamos orar para a gente terminar aqui. Juju, pode orar? Juju vai orar. Aqui um pouquinho para a gente finalizar. Ora aí, Juju. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por esse tempo. Muito Amém, obrigada Senhor. por tua presença nas nossas vidas. Senhor, eu oro te agradecendo, Senhor Jesus, pela vida da minha tia Michele, por cada uma das tuas filhas que aqui estão presentes, Senhor. Eu oro, Pai amado, para que cada dia mais nós possamos ser insaciáveis do Senhor. Amém, Jesus. Nós possamos ser dependentes da tua presença, Amém, de quem Jesus. tu és, Senhor Jesus. Não somente pelo que o Senhor pode nos oferecer, mas por quem tu és, Pai. Porque nós recebemos de Ti, Senhor Jesus, quando nós Te buscamos, Senhor Jesus, quando nós temos uma vida prostrada aos Teus pés. Pai amado, oro para que nós possamos, Senhor Jesus, ir até o Senhor em todo tempo, estar no Senhor, É verdade, permanecer no Senhor. Senhor, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor venha com descanso para as nossas almas e o descanso só é encontrado quando nós buscamos o É Senhor. verdade, Jesus. Ó Pai amado, então eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor venha cuidando da casa, da família de cada um nesse momento. Amém, Que Jesus. todo espírito contrário, toda seta seja desviado Amém, no Jesus. nome de Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor cuide do nosso coração, dos nossos pensamentos. Traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Senhor Jesus. Eu oro para que nós possamos amar a Tua palavra, viver a Tua palavra, Senhor Jesus. Vem nos ensinando, Senhor Jesus. Vem nos confrontando, Amém, Pai, Jesus. no nome de Jesus, através da Tua palavra, Senhor. Eu oro, Pai amado, para que cada dia mais nós possamos crescer em Ti, amadurecer, que nossas raízes estejam Em nome firmadas de Jesus. no Senhor, Pai amado. Que nós possamos estar totalmente enraizadas no Senhor, Pai. Amém, É o que eu Jesus. te oro e te agradeço, Senhor Jesus. Orando também, Senhor Jesus, para que onde nós formos, Senhor Jesus, a Tua presença seja conosco. E que as verdades, Senhor Jesus, do reino sejam carregadas sobre nós, Pai amado. Nós possamos carregar, Senhor, as verdades do reino de Deus. Amém, Jesus. No nome de Jesus é o que eu te oro e te agradeço. Nós te amamos. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Meninas, um beijo para vocês. Até a próxima quinta-feira. Jesus abençoe a todas vocês. Foi ótimo, tá bom? E estou à disposição, tá certo? Qualquer coisa, estamos aqui. Um beijo na família de vocês. Deus Deus abençoe. abençoe. Tchau. Beijo, Michele. Beijo. Tchau. Pai, Senhor Jesus. Amém. Amém. Foi bem, Michele. Vixe.